Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise dos resultados operacionais do segundo trimestre de 2022 da Petra, ver se a companhia está barata, tentar fazer uma previsão de dividendos já para o terceiro trimestre de 2022 e depois nós vamos fazer algumas considerações com relação ao preço teto e eu vou dar minha opinião para vocês sobre o preço teto dessa companhia. Então a gente consegue ver que as cotações da Petra, desde que ela iniciou o terceiro trimestre de 2022, elas acumulam uma queda consolidada de 13,42%, saindo da casa dos 33 para os 29. Isso aqui reflete a queda nos preços do barril de petróleo. O dólar deu uma subida, mas no consolidado ela está caindo e a gente vai tentar entender se esse preço atual de 29,30 compensa o investimento nessa ação visando o retorno em dividendos. Esmiuçando esse EBITDA da Petra, a gente pode dividir ele em linhas de negócio. Então nós temos a linha de exploração e produção, refino, transportes e comercialização e gás e energia. A maior parte do EBITDA veio da linha de exploração e produção, a maior parte massiva, né, com 16 bilhões dos 20 bilhões de EBITDA que ela teve, veio da parte de exploração e produção. Então esse é o primeiro ponto. A maior parte desse EBITDA da geração de caixa dessa companhia vai vir de exploração e produção. Mas nós tivemos uma porcentagem importante vindo de refino, transporte e comercialização, 4,92, e tivemos uma pequena parte de gás e energia, ou seja, essa parte aqui ainda tem muito para crescer para poder afetar os resultados da Petra, principalmente hoje o que afeta a exploração e produção, e podemos dizer que o refino, transporte e comercialização também tem um peso mais significativo. Avaliando o ambiente externo, nós tivemos um Brent médio de 114 dólares, lembrando que esse Brent está em queda no momento. Ele iniciou o terceiro trimestre em 99 dólares o barril e agora ele está em 83 dólares. E a nossa média vai ser em 90 dólares o barril para o terceiro tri de 2022. O câmbio estava em 4,92 e aqui nós tivemos um ganho. Nós fomos para um câmbio de 5,40. Por conta disso, a gente vai chegar numa média de câmbio de 5,20 para ficar justo, tentar entender como que vai ser o impacto nos resultados nesse EBITDA do terceiro trimestre. Então, avaliando o preço do dólar, a gente vê que no dia 1 de agosto ele estava custando 99 dólares, então 100 dólares o barril, e agora ele está em 83 dólares. Se a gente traçar uma média, a gente vai chegar numa média justa aqui em 90 dólares, que vai ser a média que a gente vai trabalhar, e o dólar a gente viu que estava 4,92 e agora ele encontra-se em 5,40, ou seja, a gente teve um ganho considerável do dólar, porém nós vamos considerar uma média de 5,20 para tentar entender para onde vai esse EBITDA. Lembrando que a Petra está trabalhando com 95% da eficiência operacional, ou seja, ela só poderia expandir mais 5% em questão de volumes. Ela já está explorando o máximo, aproveitando bastante essa alta nos preços do petróleo. Então a gente teve esse EBITDA aqui de 20 bilhões e o que desse EBITDA aqui virou lucro? 9,1 bilhões. Então o lucro da Petro, o lucro líquido foi de 9,1 bilhões, mas a geração de caixa recorrente foi de 20 bilhões. Então, mais ou menos 50% aí virou lucro. Para a gente chegar nesses 9,1 bilhões, a gente tem que tirar do EBITDA depreciação, amortização, investimentos, que seria o CAPEX da companhia, retirar também o custo de capital e algum outro possível gasto não recorrente. Foi isso que eles fizeram e com isso esse EBITDA ele caiu de 20 bilhões para um lucro líquido de 9,1 bilhões. O endividamento da companhia chama atenção, ela vem reduzindo progressivamente o dividendo, então boa parte. O endividamento da companhia chama atenção, ela vem diminuindo bastante esse endividamento, o que é ótimo, porque diminui o custo de dívida dela no momento em que o capital está bem mais caro. Lembrando que a Petra tem muita dívida em dólar, que é bem mais barato que a dívida no Brasil, mas de toda forma, com a apreciação do dólar também acaba perdendo dívida. Então, o mais importante, na minha opinião, é ela reduzir a dívida, e ela está fazendo isso, e ela chegou com uma dívida líquida de 34 bilhões. Se a gente considerar um custo de capital de 10%, seria 3,4 bilhões por ano de juros que ela teria que pagar. E a gente está vendo que ela já tem aqui um perfil de amortização, ela já tem um plano para amortizar bastante essa dívida e chegar numa dívida em 2027 de 24 bilhões, que é totalmente compatível com a geração de caixa dela, é bem conservador. No momento ela está gerando algo entre 60 e 80 bilhões de EBITDA, ela tem uma dívida de 20 bilhões, 24 bilhões, é bem conservador. Uma coisa que eu acho que chama muita atenção na Petra é o custo de extração desse petróleo, que é um custo que a gente vai ver que é muito baixo. Então a gente tem um custo de 17 dólares aqui por barril em terra e águas rasas, em águas profundas de 13 dólares e no pré-sal a gente consegue chegar em um custo de 3,3 dólares. Isso aqui é muito barato, né? Um barril de petróleo ela gasta 3,3 dólares para extrair ele. Então, imagina, o barril está custando 90 dólares. Olha a margem que essa companhia
consegue ter, e 74% da extração dela veio do pré-sal, onde ela tem a melhor margem. Porém, quando a gente coloca aqui, a gente vê que o custo de extração por barril médio no segundo TRI foi de $6 por barril, ou seja, apenas $6 para extrair. Ela tem que pagar royalties para o governo brasileiro na casa de $20 por barril, ou seja, ela paga mais royalty do que ela gasta para poder extrair esse barril, o que é um royalty muito alto, né? E tem mais $16 aqui com outros gastos, né? Depreciação, depleção, perdas, amortização, ela chegando a um custo médio aqui de $42 por barril de petróleo. Lembrando que ela está vendendo esse barril de petróleo por algo em torno de $83. Então, mesmo com essas quedas bem abruptas que o petróleo teve, né, a Petra ainda é capaz de gerar muito caixa por conta disso aqui, um baixo custo de produção. Se a gente for olhar outras empresas que atuam na exploração e produção de petróleo, a gente vai encontrar custos de produção bem mais altos, na média ali de $60 por barril, então seria 33% mais alto do que o da Petra, e com isso a gente encontra margem de lucro mesmo no nível de petróleo muito baixo. Eu acredito que o preço de equilíbrio do petróleo seja na casa dos $70 por conta da OPEP. Eles não vão deixar esse petróleo cair abaixo de $70 porque daria prejuízo em várias operações deles, então eles teriam que parar de produzir petróleo e com isso os preços iriam subir porque ia faltar petróleo. Então eu acredito que o preço de equilíbrio do petróleo é de $70. Então, se ele cair até $70, eu acho que seria o preço de equilíbrio dele. Qualquer coisa acima disso, eu considero que já é um plus, que significa que está surfando um preço alto, como é o caso no momento. E quando a gente pensa no payout da companhia, a gente tem 60% do fluxo de caixa menos os investimentos. Nesse trimestre, a gente teve um investimento de 1,7 bilhão, então a gente pode considerar que ela vai investir aí 2 bi por trimestre, seria justo, visto que ela não tem planos de investimento, grandes investimentos, pelo contrário, ela está fazendo desinvestimentos, né? Então, na verdade, está ajudando ela a gerar caixa, porque ela está desinvestindo, está vendendo muita coisa. Eu não sei se isso vai continuar. De toda forma, a gente não pode considerar investimentos e desinvestimentos, porque são resultados não recorrentes. A gente tem que pensar numa média de investimento que ela vai fazer, que eu vou colocar de 2 bilhões por trimestre, né? Que seria um capex de $8 bilhões por ano, que eu acho justo, e 60% do fluxo de caixa menos esses investimentos. Então a gente já viu que ela está com payout elevadíssimo de 137%, ou seja, esse dividendo que ela está pagando agora é totalmente não recorrente. A gente não pode investir na Petra pensando que ela vai ter a capacidade de pagar um dividendo tão alto assim todos os trimestres. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que a capacidade de geração de caixa dela não consegue gerar um dividendo desse valor. E quando a gente pensa no EBITDA, pensando no terceiro trimestre, que seriam os meses de agosto, setembro e outubro, um Brent médio de $90, um câmbio de 5,20, que foi as projeções que a gente fez, né, as médias que nós calculamos, a gente chega numa queda dos resultados em 18% para esse trimestre, ou seja, esses 20 bi aqui vão cair para algo próximo de $16 bilhões. Lembrando que ela já está operando na sua eficiência máxima, quase 95%, e com isso a gente consegue chegar no terceiro trimestre com o EBITDA projetado de 16 bilhões. Lembrando que isso aqui vai depender do preço do petróleo no próximo mês, que não tem como eu saber qual vai ser, mas eu estou imaginando que ele vai continuar na casa acima de $60, mas a gente considerou uma média de $90, lembrando que hoje esse preço está em 83, mas ela vendeu também petróleo de 99 até 83, então na média eu acredito que seria justo a gente considerar uma média de $90 e um dólar médio de 5,20. Então, se o dólar ou o petróleo cair ou subir, vai mudar esse dado aqui. Então, isso aqui é uma média só para a gente ter uma noção para entender qual seria o tamanho desse dividendo. O custo da dívida é mais ou menos 3,4 bilhões por ano, então em um trimestre é justo a gente considerar 1 bi, eu acho que vai ser até menos que isso, mas vou considerar 1 bilhão para trazer esse resultado para menos, né? Ficar mais conservador, e a gente vai chegar no EBIT ajustado de 14 bilhões, sem considerar investimentos e depreciação. Então, como a gente vai considerar aqui 2 bilhões em investimentos, né, que seria aquele CAPEX, que ela já apresentou um CAPEX de 1,7 no trimestre passado, eu acho que seria possível ela apresentar também um CAPEX de mais algo em torno de 2 bilhões, a gente vai chegar em 8,2 bilhões de lucro, multiplicando esses 12 bilhões por 60%, que é a política de pagamentos dela atualmente, visto que ela está com endividamento baixo, e isso vai dar um valor de mais ou menos 66 centavos por ação. Então eu acredito que operacionalmente a Petra tem capacidade de pagar esses 66 centavos para esse próximo trimestre, o que vai corresponder a um dividend yield de 2,5%. Isso aqui, caso ela faça algum grande desinvestimento ou force mais dividendos, ela tem capacidade para fazer isso, porque ela tem 20 bilhões em caixa, então se ela quiser distribuir esse caixa
vai afetar muito, considerando uma distribuição de 8,2 bilhões, mas ela tem 20 em caixa. Então, se ela distribuísse os 20 que ela tem em caixa, a gente teria aí mais 1,30 por ação. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque ela precisa ter caixa. É uma companhia que pode variar muito. Eu acredito que o resultado operacional que é o que realmente importa, né? Se a gente for ficar considerando que ela vai fazer desinvestimentos e distribuir isso, é muito perigoso da nossa parte fazer esse tipo de previsão. Então ela teria condições de pagar um dividend yield operacional de 2,5% para o próximo trimestre, o que eu acho que é um excelente dividend yield, mas já nos faz pensar alguma coisa sobre o preço teto, que é um preço teto que é bem imprevisível da gente calcular, é muito perigoso a gente calcular preço teto para a Petro, por quê? Porque ela depende principalmente de duas coisas, que são o dólar e o petróleo, e não tem como a gente saber e nem prever para onde isso vai. Porém, nós podemos prever um preço de equilíbrio do petróleo aí na casa de $70, isso é bem plausível de ser feito, prever isso e usar isso como um piso, e com relação a dólar, aí realmente não tem como a gente prever. Então, de maneira teórica, a gente pode tentar traçar um preço teto para a Petro, considerando um preço de petróleo de equilíbrio de $70, visto que um petróleo abaixo de $70 faz várias empresas no mundo tomar prejuízo e não seria viável para elas produzir petróleos quando o preço dele está abaixo de $70, logo elas parariam de produzir e esse petróleo iria subir por uma falta de oferta. E a gente vai considerar um dólar médio de 5,20 para fazer essa nossa previsão. E pensando no risco político, seria o risco de algum candidato mudar essa política de preços, aí alteraria totalmente essas previsões que nós estamos fazendo aqui. Então, tenham isso em mente quando for colocar a Petrobras na carteira. Eu não acho que é viável a gente colocar uma parcela muito grande, porque é uma ação que pode dar muito retorno, mas também pode dar muito prejuízo. Então tem que ser só uma quantidade que a gente possa perder sem afetar a nossa rentabilidade, mas que se der bom, com certeza vai dar muito bom, e aí a gente pode transformar uma posição aí de 3% em 12% com essa valorização. E caso a gente perca essa posição de 3%, vai ser ruim, claro, mas não vai afetar a carteira como um todo. Então, partindo dessa posição do petróleo em $70 e $1 a 5,20, a gente vai chegar aproximadamente no EBITDA ajustado, se ela continuar produzindo o mesmo volume, que ela está em 95% da capacidade, de 70 bilhões ao ano, sem não recorrentes, né? Sem ela fazer nenhum desinvestimento, sem ela fazer nenhum investimento, que também poderia consumir esse EBITDA. E como os dividendos dela, a política, a gente viu que leva em consideração o EBIT, né? Porque a depreciação e a amortização não tem efeito caixa. Então, o que importa para a Petro não é lucro líquido, é EBITDA. Então, a gente vai do EBITDA, retira os investimentos, que a gente vai colocar 8 bilhões, eu acredito que vai ser menos que isso, porque como eu já falei, a companhia está em desinvestimento. Claro que se algum governante entrar e falar que a Petro vai investir mais do que nunca, isso aqui vai mudar, mas no momento ela está fazendo investimentos aí em torno de 6 bi, eu ainda estou colocando 8, fica mais conservador ainda, a gente chegaria num dividendo de 60% de 62 bilhões, que daria 3,30 por ação. Então, um preço teto previsto, se a gente considerar 8% em cima do retorno desses 3,30, a gente vai chegar no preço teto previsto de R$ 41,53. Porém, devido a esse risco político, que é muito grande, ele poderia intervir na política de preços, fazendo com que a gente tenha que reduzir esse preço teto. A gente não pode considerar esse preço teto aqui, eu acho que esse risco ele tem que ser pesado, e assim, eu não sei qual seria o cálculo exato para a gente poder diminuir, mas eu acredito que a gente comprando a Petro até R$ 30, a gente vai ter um bom retorno em dividendos operacional. Se ela fizer algum desinvestimento, vai gerar um retorno adicional, mas eu não vou trabalhar com essa previsão, vou pensar apenas no preço do petróleo a $70, com o dólar a 5,20, quanto que essa companhia poderia gerar de retorno operacional. Se ela fizer qualquer tipo de venda, vai virar dividendo adicional, que vai ser excelente, mas um preço teto até R$ 30, realmente essa companhia estaria muito barata. Se você gostou dessa análise, se inscreve, ativa o sininho para você não perder as próximas, deixa nos comentários alguma empresa que você quer que a gente analise, que a gente vai fazer com muito carinho, e aí estamos juntos.